Olá, começa agora mais um Conexão Legislativa e no programa de hoje eu recebo a secretária de Saúde de Araraquara, senhora Eliana Onaim, que vai nos contar mais sobre as ações da pasta na cidade. Secretária, seja muito bem-vinda ao nosso programa e muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar. Olá, para mim é um grande prazer estar hoje na Conexão Legislativa. Acho muito importante a gente dizer sobre as ações que a gente tem feito, as dificuldades enfrentadas e principalmente os avanços, alcançados nessa luta tão difícil em relação ao controle da pandemia, na cidade, no estado e no país como um todo. Secretária, a pandemia trouxe desafios para as mais diversas pastas e, claro, que para a pasta da saúde, acredito que tenha aí sido bem difícil lidar com todas essas mudanças. Então, conta um pouquinho para o nosso público, né, o que a cidade tem feito para ajudar a população diante dessa crise. Bom, isso já iniciado há um ano atrás, nós tivemos que ver toda a estrutura da saúde se voltando para um atendimento emergencial para o enfrentamento com um vírus desconhecido. Então, primeira coisa, o desafio foi capacitar os nossos profissionais para que pudessem saber como lidar com essa novidade tão perigosa e tão assustadora que foi em relação ao início da pandemia. Com isso, nós estruturamos as unidades de saúde, para esse atendimento, capacitamos os nossos profissionais e, de imediato, já direcionamos uma unidade nossa específica para o atendimento de todos os sintomas e sinais de qualquer síndrome gripal. Em seguida, nós já fizemos uma parceria com a Unesp de Araraquara para que a gente pudesse testar todas as pessoas com sintoma gripal, independente do que estava preconizado naquele momento em relação à determinação do próprio Ministério da Saúde, que só eram casos graves, ou de pessoas internadas. Então, nós começamos a testar todas as pessoas com qualquer sintoma gripal. E há várias ações nós desenvolvemos. Fora da criação dessa unidade de atendimento, nós também instituímos e organizamos a rede básica para o enfrentamento, as unidades básicas de saúde, expandindo o horário de atendimento, e também abrimos um hospital de campanha, com 51 leitos naquela época, do ano passado. Então, extremamente importante, essas ações. O grande diferencial que ocorreu em 2020 em Araraquara foram essas ações. Primeiro, a testagem, a possibilidade da testagem, com resultado rápido de no máximo 48 horas, e testando já as pessoas com sinais e sintomas iniciais para já fazer um breve diagnóstico e um isolamento. Criamos equipes para que fossem visitar esses pacientes positivados e acompanhar. Assim como nós instituímos visitas nas instituições de longa permanência para idosos, semanalmente monitoramos todos esses idosos, também aos moradores de rua. Aqui em Araraquara a gente tem 3 instituições que abrigam privados de liberdade, também fazendo esse controle, e todo um desafio para poder dar conta do atendimento, da criação de novos leitos e estrutura para o atendimento da população. Com essas medidas, nós caminhamos muito tranquilamente o ano de 2020, tendo uma letalidade muito baixa de 1, muito baixa no estado de São Paulo, uma das mais baixas no porte cidades como Araraquara, e também uma das taxas mais baixas no Brasil. Foi um desafio muito grande, mas que a gente conseguiu. A gente também conseguiu, a partir de junho, retomar as atividades das unidades de saúde em relação às outras patologias. Começamos a voltar o atendimento a essa população
nas áreas do atendimento, tanto especializado quanto da atenção básica. Mas tivemos mudanças a partir do ano de 2021, né? Quando tivemos a entrada no município de uma nova cepa, né, da cepa de Manaus, né, a P1. Secretária, não poderia deixar de citar nessa nossa conversa a questão do lockdown, que foi bastante noticiado, né? Muito se falou sobre essa medida em Araraquara, e eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho melhor para quem está nos acompanhando o que é o lockdown. A gente usa esse termo agora bastante durante a pandemia, mas nem todo mundo sabe o que significa. E mais do que isso, quais foram os impactos no quesito de controle da pandemia que essa atitude trouxe para o município? Então, Amanda, por isso que eu até fiz uma pausa quando eu falei 2020, vamos falar agora de 2021. O que nós percebemos? Nós esperávamos um aumento do número de casos em janeiro. Por conta do quê? Do mês de dezembro ser um mês de muitas festividades, de muitos encontros familiares, e nós já deduzíamos que nós íamos ter um aumento considerável do número de casos. Mas nós detectamos que esse aumento era um aumento desproporcional em relação às medidas de janeiro, mesmo das confraternizações, das festas. E aí nós dissemos, alguma coisa está acontecendo diferente em Araraquara. Como nós temos parceria com a Faculdade de Saúde Pública e, consequentemente, né, com o Instituto de Medicina Tropical, os dois órgãos ligados à USP de São Paulo, nós enviamos amostras, né, das pessoas positivadas com coronavírus e nós identificamos, né, em janeiro, né, no final de janeiro, no início de fevereiro, que o que circulava em Araraquara era a nova cepa, uma variante, né, a variante P1, chamada variante de Manaus, que tem uma característica diferente da outra cepa que estava circulando no ano de 2020, porque ela tinha uma capacidade de transmissibilidade muito maior e uma capacidade maior de infectividade. Então, o que significa isso? Enquanto a outra cepa, a variante, ela tinha capacidade de infectar até 3 pessoas, essa nova variante, ela tem a capacidade de enfrentar 8 pessoas. Se a gente não tivesse uma medida muito restritiva de contenção dessa transmissão, nós iríamos ter muito mais óbitos, né? Nós iríamos ter uma situação de um colapso hospitalar, como realmente aconteceu, e a gente estava presenciando isso acontecer. Então, precisamos nos estruturar para ampliar mais leitos, né? Mas nós tínhamos que fazer algo muito duro para conter a transmissão. E aí, né, nós sabemos que a ciência nos mostra que só há 2 caminhos para controle da pandemia, né, do coronavírus. Um é a vacinação, que é um processo que não depende do município, depende da disponibilidade, né, do governo federal e que é um processo ainda que está lento no país por causas que todos conhecem muito bem. Segunda medida é diminuir a transmissibilidade através do isolamento social. Então, neste momento, né, Araraquara que tem um comitê de contingência do coronavírus, que também é formado por especialistas, né, e pelas universidades, a Uniara, a Unesp, a USP, né, mais todos os diretores clínicos dos hospitais que atendem Covid, públicos e privados, né, mais a equipe de governo e a Secretaria de Saúde, nós chegamos à conclusão de que não tinha outro caminho, decretar lockdown. O que é lockdown? Lockdown é você impedir, né, que as pessoas, de uma forma ou de outra, saiam das suas casas, que essas pessoas evitem de ter contato com outras pessoas e, com isso, possa reduzir a transmissibilidade. Então, diante disso, numa ação combinada, né, e programada, nós decidimos implantar o lockdown em Araraquara a partir do dia 21 de fevereiro.
com 10 dias de duração. O que nós fechamos? Nós fechamos todos os serviços, né? Inclusive supermercados. Nós suspendemos o transporte público. Então, ficou funcionando apenas os serviços de saúde, atendendo às emergências, emergencialmente, e as farmácias. O restante ficou totalmente paralisado. Depois de 5 dias, nós reabrimos os supermercados, porque eles estavam funcionando só em situação de delivery, e aí era uma situação complicada que eles próprios não estavam dando conta, então nós ficamos com medo, né, do desabastecimento das pessoas em relação a alimentos. Fechamos postos de combustíveis, e com isso a gente manteve também o transporte público suspenso por 10 dias. Com essas medidas, né, nós tivemos um aumento muito grande do isolamento social, e após 15 dias, nós começamos a avaliar os resultados, e esses resultados foram surpreendentes. Nós tivemos uma queda no número de pessoas positivadas. Em média, por dia positivavam em Araraquara 189 pessoas. Era a nossa média móvel. Nós passamos para, no final de março, na penúltima semana de março, até o dia 21 de março, uma redução para 80 pessoas dia. E hoje nós já temos um número médio de 40 pessoas contaminadas por dia. Nós diminuímos, né, os números de pessoas em quarentena, que são pessoas que são seguidas pelas nossas equipes de bloqueio, visitadas, né, são testadas, elas e todos os comunicantes, antes de deixarem a quarentena. Por quê? Há um risco, né, de ter uma transmissão muito grande dentro das próprias famílias, e com isso continuar a transmissão. Então, antes de uma pessoa sair da quarentena, ela e mais todas as pessoas que moram com ela, elas são testadas. Então, no nosso pico, nós tivemos 1.542 pessoas em quarentena. Hoje, nós temos 253 pessoas. Então, uma redução muito grande, né? Bom, o número de óbitos. A gente sabe que nos primeiros, após o término do lockdown, após os 15 dias, você começa a ver a diminuição do número de infectados. Daí, mais 15 dias, você começa a ver a diminuição do número de internados. Por quê? Esses positivados, 20% deles vão ocupar um leito de hospital. Esses 20%, quase 10% deles, né, vão também ocupar um leito de UTI. Então, nós tivemos uma queda no número de internações, de taxa de ocupação de leitos ainda baixa, em torno de 28%. Mas hoje, 70% das pessoas que estão internadas no município de Araraquara não são munícipes de Araraquara, são de outras cidades que a gente está atendendo porque estão na mesma situação que Araraquara se encontrava antes do lockdown. Como nós também, né, o sistema ele é regional, e nós também, na época que precisamos, que tivemos aí um colapso na área hospitalar, nossos pacientes foram transferidos para outras cidades e até outras regiões. Então, a taxa de ocupação hospitalar em Araraquara ainda ela se mantém não tão alta, né? Nós temos aí 90% de ocupação de leitos de UTI, quando a gente vinha numa margem de mais de 100%, mas desses 100% de pessoas nos leitos de UTI, né, 65% não são de araraquarenses. Então, a gente teve uma redução muito grande. Em leito de enfermarias, mais ainda, né? Nós estamos hoje com uma taxa de ocupação de 68% de leito de enfermaria, e nem 30% são de araraquarenses. Então, nós vimos esse número cair logo após um mês. E agora, né, que a gente está confirmando aí quase um mês praticamente do término do lockdown,
nós começamos a observar já uma redução no número de óbitos em 79%. Nós já tivemos 3 dias que nós não tivemos nenhum óbito. Nós tínhamos uma média de 6 óbitos dia, e hoje a nossa média, né, está em torno de 1,5. Então, porque esse é o intuito. Essa é uma ação dura, né, uma ação sofrida para a população como um todo, né, mas ela é necessária para salvar vidas. E é isso que a gente chega à constatação, né, aqui em Araraquara, né, após esse lockdown. Secretária, a senhora falou algo muito relevante, né? Que é uma ação dura, mas como a senhora bem exemplificou, a cidade já está colhendo os efeitos. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre essa necessidade do isolamento social, não só, claro, para evitar que as pessoas se contaminem, né? E até para ajudar o sistema público de saúde, que a gente sabe está bem sobrecarregado com aquelas pessoas que se infectaram, que de repente até precisam de um tratamento mais intensivo, de como que isso ajuda no sistema de saúde e também essa sobrecarga dos profissionais de saúde que já estão aí há tanto tempo nessa pandemia, lutando todos os dias para ajudar as pessoas. Então, Amanda, isso é extremamente importante. Por quê? Como eu disse, só tem 2 caminhos, a vacina e o isolamento social. A gente percebe também que quando a gente não toma os cuidados devidos com a higienização, a gente tem estudos que mostram que você leva não sei quantas mil vezes por dia a mão, né, no rosto, na boca, no nariz. Então, isso que é uma grande fonte de contaminação. Se você não tomar esses cuidados, né, você com certeza vai aumentar muito mais a transmissão e o uso de máscara. Isso é fundamental. Você evita muito, né, a capacidade de transmissão. Outra coisa, a gente percebe que dificilmente uma pessoa que positiva numa casa, numa família, ela é a única a ser positivada. Então, isso mostra que a transmissão é muito grande dentro de uma pessoa para outra, principalmente numa família que é muito difícil o isolamento. A gente sabe que as pessoas nem sempre vão cumprir esse isolamento, nem sempre vão respeitar o uso contínuo de máscaras. Então, quando você. E tem muitas pessoas que estão contaminadas, né, e não apresentam nenhum sinal e sintoma. Então, se você segura essas pessoas dentro de casa, você evita que elas vão a outros lugares e com isso vão transmitindo. Apesar que nós temos muitas dificuldades, numa semana nós abordamos 40 pessoas que estavam positivas e que não estavam cumprindo o seu isolamento social, estavam fazendo suas atividades normais. E essas pessoas foram multadas. Então, se a gente não tem a consciência do isolamento social, nós não vamos conseguir conter a transmissão, né? Seja ela até no país, na situação como for. Então, o isolamento é isso, é ficar as pessoas dentro de casa, convivendo com as pessoas, tá, que moram juntas. E aí, evitar, né, receber parentes, amigos, evitar sair para fazer visitas às outras pessoas, né, evitar qualquer tipo de aglomerações e também não sair de casa para atividades que não sejam necessárias, só aquilo que seja extremamente essencial. Se a população tiver essa consciência, a gente consegue realmente diminuir a transmissão. Cada vez mais que a gente vai diminuindo o número de contaminados, cada vez mais a gente mantém o isolamento social, nós não vamos ter outras pessoas contaminadas. Então, a consciência da população é fundamental. Você vai me perguntar, qual foi a adesão da população de Araraquara ao lockdown? Foi muito boa. A população aderiu, a população entendeu que as pessoas estavam adoecendo e que não tinham leitos na cidade, que as pessoas estavam morrendo, né? Então, a gente tivemos resistência? Sim, tivemos resistência, como temos o negacionismo, né, no país como um todo. Mas elas foram muito menores, né, do que a gente poderia, inclusive, esperar.
porque a população em si entendeu. Agora, a população também está cansada dessa situação, mas ela precisa nos ajudar. Porque o que circula aqui em Araraquara, 93% das pessoas que estão positivadas, elas estão com a nova cepa, a cepa P1, que tem uma capacidade, já disse, de infectividade muito maior, e ela está cometendo uma faixa etária que antes não era cometida, que são os mais jovens. Hoje, as pessoas que se infectam em Araraquara, elas são da faixa etária dos 20 aos 49 anos. E com isso, a gente tem uma incidência muito grande de óbitos. Só para ter uma ideia, ontem nós fechamos Araraquara com 335 óbitos. Né? Desses 335 óbitos, 92 deles ocorreram em 2020. O restante disso, né? Então, 220 óbitos praticamente ocorreram de 1º de janeiro até ontem. Então, e com pacientes, 40% deles, a faixa etária é abaixo dos 60 anos. Faz mais de 20 dias que nós não temos um óbito acima de 80 anos. Mudou o perfil, é lógico que tem um pouco a influência da vacina, das pessoas dessa faixa etária que já foram vacinadas, né, acima de 80 anos, com 2 doses, mas tem muito, né, da mudança do perfil da variante, que está contaminando pessoas numa outra faixa etária, pessoas sem comorbidades, e que as pessoas, infelizmente, estão complicando, indo para leitos hospitalares, indo para UTI, e muitos delas, né, perdendo a vida. Então, é um novo perfil, e que medidas de restrição, né, e de isolamento social têm que ser tomadas para que a gente possa enfrentar, né, de uma forma mais efetiva, né, e poder salvar mais vidas. A senhora citou a importância da vacinação no combate à pandemia e até dessa mudança de perfil das pessoas infectadas, justamente aí até como um efeito da vacina, já que as pessoas, né, com mais idade começam aí a ser imunizadas com a primeira e também com a segunda dose. Então, gostaria que a senhora falasse um pouco mais, né, sobre esses pontos positivos, a gente pode dizer assim, que a vacina já vem trazendo para o município e também da importância da imunização, até secretária, para alertar eventualmente as pessoas que ainda tenham algum receio sobre se vacinar ou não, do quanto isso é importante para o combate da pandemia em Araraquara, no estado de São Paulo como um todo, no mundo como um todo, né, secretária? Sim, hoje o mecanismo que a gente tem, o mecanismo mais efetivo é a vacina. Olha esses números que eu estou mostrando para vocês, né? A diminuição da mortalidade nessa faixa etária que já foi priorizada. Então, tomar a vacina é um mecanismo muito importante que as pessoas têm que ter. E tem que ter consciência disso, né? Isso é uma medida de prevenção. Significa o quê? Pode ser, não vai ter coronavírus? Não, as pessoas podem até ter o coronavírus, mas elas não vão complicar. Não complicando, elas não vão morrer. Então, a adesão, né, é muito grande. Outro número considerável que a gente tem é o número de profissionais da saúde, né, que após tomar a segunda dose de vacina, foram contaminados. Isso diminuiu drasticamente, né? E os que foram contaminados, nenhum deles, né, evoluiu para uma gravidade maior e muito menos para óbito. Então, mais do que isso, são as pessoas que estão na linha de frente, são as pessoas que estão lá lidando todos os dias, né, enfrentando, se dedicando para salvar outras vidas. Então, a eficiência da vacina, não há questionamento. É impossível uma pessoa hoje não querer, né, tomar uma dose da vacina de coronavírus, por conta de qualquer outra discussão, né, que não seja técnica ou que esteja impedida por alguma patologia, que hoje não existe nenhuma recomendação para não tomar a vacina. Muito pelo contrário, todas as pessoas devem tomar. Então, a gente levar isso por um outro lado, por um lado negacionista, esse é o mecanismo. As vacinas sempre foram, né,
medidas efetivas, né, para controle das doenças. Vamos pegar o caso da poliomielite, né? Quantas pessoas, uma faixa etária um pouco, né, quase da minha faixa etária de 60 anos ou mais, foram acometidas pela poliomielite? Hoje, quantas pessoas a gente vê? Nenhuma. Isso eram, assim, problemas sérios decorrentes de locomoção. Quantas pessoas deixaram de andar, ficaram com sequelas graves por conta da poliomielite? Hoje é uma doença totalmente controlada, porque todo mundo fez essa adesão à vacina e hoje nós não temos, né, casos de poliomielite. Então, por quê? Porque temos a vacina. Se temos a vacina, temos a possibilidade, né, nós temos que fazer adesão. Então, uma coisa é a gente ter a consciência da importância da vacina e outra é lutarmos todos para que tenhamos a vacina o quanto antes disponibilizadas para toda a população. Essa é uma outra luta. Essa é a luta que todos nós temos que nos engajarmos. A garantia pelo Sistema Único de Saúde, porque o Sistema Único de Saúde, o SUS, é que está garantindo assistência nessa pandemia, é quem está presente, quem está dando conta, né, da pandemia como um todo, e é ele que vai fornecer também a vacina. Então, o que nós temos que fazer é uma luta, todos nós, para que a vacina chegue quanto mais rápido possível a todos os brasileiros. Secretária, quero agradecer a participação no Conexão Legislativa, por contar para o nosso público o que tem sido feito na cidade de Araraquara e também da importância dessas ações para prevenir novas infecções, mortes e para também ajudar aí o sistema de saúde que a gente sabe está bastante abarrotado. Muito obrigada, secretária. Eu que agradeço a vocês e tenho certeza que eu vou deixar só um recado aqui. Se Araraquara perceber que os números forem crescendo, que está comprometendo o sistema hospitalar, que vai estar comprometendo e aumentando o número de mortes, nós não hesitaremos em decretar lockdown novamente em Araraquara, porque foi um remédio amargo, mas foi efetivo para salvar vidas. Meu muito obrigado pela disponibilidade de vocês estar ouvindo um pouquinho das ações aqui do nosso município de Araraquara. Esse foi o Conexão Legislativa de hoje. Você pode acompanhar todos os conteúdos produzidos pela Rede Alesp acessando o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.